Paty, bom dia. Primeiramente, obrigado pelo convite, né, mais uma vez, agradecendo pelo convite de contribuir, né, com a escola, contribuir com a turma, né, de estudantes. É uma turma pequena, daqui a pouco você vai olhar um pouquinho mais a cara deles. Mas é um itinerário formativo, né, um novo ensino médio. As reformulações aí permitem, né, alguns componentes. Esse, no caso, tem um nome como Direitos que Transformam. Então, uma das propostas era construir um roteiro para que eles pudessem entrevistar um membro da comunidade. Você é ex-aluno aqui da comunidade, né? Já esteve em outros momentos também. E você aceitou aí de primeira. Então, nosso agradecimento. Eles vão conversar um pouco com vocês, tem algumas perguntas, né, que envolvem as questões dos direitos civis, direitos sociais. Tá bom? Obrigado. Agora eu vou apresentar e deixar com eles. No finalzinho, eu retorno o contato com você. Vamos começar com ele, Patrícia. Oi, pessoal, bom dia! Bom dia. Que alegria estarmos aí juntos hoje. Estou muito feliz com esse convite que vocês fizeram, né, a mim, através do professor Marcos. E vocês vão entender muito sobre isso, sobre o privilégio, né, ou avanço sobre essa discussão e debate de direitos humanos na sala de aula, né, que eu não tive a oportunidade na minha época desse ensino médio, que eu vivi aí também, nos bancos do Castelo Branco, mas que bênção, que bom que vocês têm essa oportunidade agora de debater e refletir sobre esse tema tão importante para todos nós, individualmente e coletivamente. Então, eu vou começar fazendo a primeira pergunta. Meu nome é Fábio. O que a senhora compreende sobre os direitos humanos? Bom, vamos lá. Meu Deus, senhora, gente, de pensar que eu fui uma adolescente aí nesse banco, hoje eu virei senhora, mas vamos lá. Gente, direitos humanos, como eu compreendo? Primeiro, como que eu tive contato com direitos humanos, né? Sobre esse tema tão caro para todos nós. Como eu falei sobre vocês terem essa oportunidade agora de debater isso, quando eu estava no ensino médio, estou falando lá de 98, 1998, né? Meu primeiro contato com direitos humanos foi através do grupo Racionais MCs, num álbum chamado Sobrevivendo no Inferno, né? Aí vocês, nossa, meu Deus, como assim, né? Que a gente vai falar de direitos humanos ou compreender a dimensão deles num álbum como esse que eu estou mencionando para vocês aqui. Nós não tínhamos esse debate em sala de aula, né? Então, a gente passa a compreender os direitos humanos não só sobre o que diz respeito à nossa vida, mas também sobre a realidade e vida do outro, né? Porque é na escola que a gente começa a perceber as diferenças, né? Como podem existir tantas realidades diferentes, né? A partir da raça, do gênero, da religião e de tantas outras coisas, né? E a gente passa a pensar e refletir direitos humanos aí, né? Quando a gente entra nessa relação social dentro da escola. Então, o Racionais MCs, nesse Sobrevivendo no Inferno, ele nos convoca, né, uma reflexão sobre esses tais direitos humanos, né, que se reporta ou se comporta tão diferentemente com cada tipo de indivíduo. E ali eu tive meu primeiro contato com direitos humanos, entendendo ele além de mim, né? Direito à vida, direito à saúde, direito à propriedade, direito autoral, direito à previdência social, direito à moradia. Caramba, mas se tem tanto direito, por que que todo mundo não tem, né? Não encaixa essa conversa, né? Aí eu chego aonde? Na faculdade. Faculdade de Direito, que foi o que eu estudei. Eu sou bacharel em Direito, né? E lá na faculdade eu vou aprender o conceito jurídico de direitos humanos, né? E passo a conceber os direitos humanos já como algo que é sobre garantia jurídica universal, que, de certo modo, vai
proteger o indivíduo contra ações de governos que atentem à dignidade da pessoa humana. Nossa, Racionais MCs estava mais fácil, porque ele vai me trazer isso de uma forma muito mais concreta, né? Mas quando a gente vai para o conceito que vem lá da Declaração Universal dos Direitos Humanos, a gente passa a entender que, opa, a dignidade humana é o que importa, né? Ela é o centro dessa conversa, né? Então a gente precisa pensar esse indivíduo em sociedade, com a sua dignidade humana aí preservada, sem ser atentada por qualquer tipo de governo arbitrário, né, que tente impedir que ele viva a dignidade humana. E aí nós vamos ter uma forma de escalonar esses direitos, né? E a gente vai perceber eles, ora individualmente, onde você consegue se defender que alguém venha e atente contra ele, e quando você vai perceber ele a partir de garantias, né? Porque devido às realidades que são tão diversas, se a igualdade ela é também um direito humano, nós vamos ter os governos sendo aí empurrados a garantirem, né, na medida das desigualdades das realidades, esses direitos, né? E aí a gente vai ter um tipo de governo garantista. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a nossa Constituição da República de 88, que traz aí esses direitos humanos que a gente consegue visualizar, né, essas garantias de que esses direitos se efetivem para todo cidadão brasileiro ou estrangeiro que esteja no nosso território, né? Então, a nossa Constituição Federal, ela vai ter lá os seus chamados direitos fundamentais, que estão lá no título 2, a partir do artigo 5º até o artigo 17, mas olha, não pensa que é pouco artigo não, porque o artigo 5º é imenso, né? Então quando a gente começa a se apropriar do que está escrito lá na Constituição, a gente fala, nossa, isso é direito humano. É isso aqui o direito humano? Aí tu vai parar e pensar, caracas, mas na prática a gente não vê acontecendo, né? E aí entra a ideia de políticas afirmativas, onde a gente tenta trazer essa igualdade material, que é a tal da igualdade, a dignidade humana que todos nós, independentemente das nossas próprias realidades, temos o direito de viver. Então, assim, percebem, foi profundo, né? A minha concepção de direitos humanos. Ela começa a ser entendida com Sobrevivendo no Inferno, do Racionais MCs, que era o que eu tinha de material naquele momento, era o que chegava pelo rádio, né, para nós, e depois os conceitos que decorrem da lei e que os direitos humanos eles vão estar escritos para que eles efetivamente aconteçam. Só que a gente tem um problema, né? Porque vocês estão aí e eu aposto que, como eu também, muitas vezes a gente vai ouvir os direitos humanos sendo falado, né, como algo negativo, né? Quando, lá vem a galera dos direitos humanos defender o cara que matou alguém que está sendo torturado lá no presídio. Então, gente, dignidade da pessoa humana. Independentemente da condição daquela pessoa, do que ela fez, deixou de fazer, nós vamos defender a dignidade humana, independentemente de onde este humano estiver, atrás das grades, fora das grades, nós vamos defender essa dignidade humana, porque este país aqui, pelo menos esse, né, ele se funda com essa noção e com esse entendimento sobre direitos humanos, né? Então, a gente precisa só dar uma melhorada aí sobre a concepção dos direitos humanos para fazer uso deles da maneira que eles estão feitos para serem feitos, né? Uso por nós. Desculpa aí me alongar nessa primeira. Respondeu? Nossa, vocês são muito organizados, gente. Como assim? Sai um aí já entra outra. Maravilhosa, mãe. Oi, eu sou a Raquel e eu queria saber qual é a diferença entre o direito social e o civil e o que eles representam.
Nós vamos ter uma diferença. Os dois são direitos humanos, né? Tanto os direitos civis quanto os direitos sociais, eles são concebidos dentro dessa linha dos direitos humanos sobre a dignidade da pessoa humana ali no centro, né? Os direitos civis, eles vão dizer respeito às nossas individualidades mesmo. Né? Então, vamos lá. Nossa liberdade de expressão, nosso direito à vida, nosso direito de propriedade, o nosso direito de ir e vir. Então, percebe? Ele está muito relacionado com o nosso direito civil individual, né, de ser exercido quanto à nossa dignidade humana. Já os direitos sociais, eles vão ter mais uma relação com aquele outro aspecto de garantir que a dignidade da pessoa humana se faz, né? Então, por exemplo, direito à saúde, direito ao trabalho, direito à previdência social. Então, a gente já está olhando para esses direitos que eu estou relacionando aqui como direitos um pouco mais coletivos, né? A serem difundidos de forma coletiva e assim garantidos pelo Estado, né? Então, lá na nossa Constituição, a gente vai perceber muito claramente essa diferença entre os direitos civis e os direitos sociais, e enxergar os sociais com maior participação do governo garantista, né? Então, ele vem garantir esses direitos que vão além da pessoa, embora conversem com a pessoa, né? Saúde, conversa com a gente. Pô, a minha saúde, a sua saúde, a nossa saúde. Aí nós vamos ter um governo garantindo que essa saúde, de fato, seja aí implementada e acessada por todos nós, né? Nasce, por exemplo, já que eu entrei na saúde, o SUS, né? Quem não conhece o SUS? E que bom que a gente tem esse sistema único de saúde, né? Aí, poxa, mas não funciona direito, não é perfeito, mas ele está ali, né? A gente precisa aprender a fazer uso dele, né? A exigir um pouco mais desse governo que a gente já entendeu que está na Constituição, que a gente tem direito, a gente precisa começar a cobrar melhor, né, os nossos gestores, porque a nossa política pública de saúde, por exemplo, que foi essa que eu mencionei, ela existe de uma forma inigualável. Então, quando a gente passa a enxergar assim e exigir que ela se cumpra efetivamente dos gestores, que a gente não pode confundir os direitos com os maus gestores, né? Então, a gente começa a enxergar os nossos direitos sociais de uma forma mais coletiva, mas que também passa pela nossa própria história, pela nossa própria identidade, pela nossa própria dignidade. Então, direito do trabalhador, né? Direito a férias, direito a uma carga horária onde ele possa descansar, né? Então, e defender isso. Por isso que quando vem aí uma política maluca de modificação de lei trabalhista que vai retirar direitos do trabalhador, aí, pô, mas é melhor, porque aí os empresários vão dar mais emprego. Gente, calma, tudo tem um sentido, né? A gente precisa pensar um pouco esse trabalhador, né? As desigualdades, as realidades. Uma coisa sou eu, trabalhadora do escritório com ar-condicionado nesse calorão. Agora, pensa naquele trabalhador que está varrendo a rua debaixo desse sol, né? Então, os dois são trabalhadores, mas são iguais? As realidades são iguais? Não. Então, a gente precisa pensar sempre esses direitos que, embora num primeiro momento individuais, eles, quando coletivamente pensados, eu preciso equilibrar para garantir essa igualdade entre esses trabalhadores e as suas dignidades. Então, essa é a diferença. Agora, já a liberdade de expressão, por exemplo, eu tenho o meu direito de me expressar sobre o que eu penso, sobre o que eu acho. Tenho, mas é sobre os meus pensamentos, os meus entendimentos da Patrícia, né? Então, ali eu vou ter um direito civil da Patrícia sendo exercido. E detalhe, e aí só para deixar com um gostinho de quero mais, porque a gente pode viver esses direitos absolutamente sem nos preocuparmos com limites?
que vocês acham? Eu posso exercer a minha liberdade de expressão assim, sem pensar nas consequências da minha liberdade de expressão? Não, porque eu tenho direitos humanos de outras pessoas também, outros direitos civis que também vão conversar com esse meu direito civil de liberdade de expressão. Então, eu não posso pegar minha liberdade de expressão e, olha, estou fazendo uso da minha liberdade de expressão, pego o professor Marcos, detono o professor Marcos, humilho ele, né? Eu vou totalmente deturpar a imagem dele enquanto professor. Eu posso fazer isso? Não posso. Porque o Marcos tem o direito dele de intimidade, ele tem o direito de imagem, ele tem vários direitos humanos que estão lá na mesma regra do meu direito de expressão, de liberdade de expressão, que eu preciso, então, verificar aqui e equilibrar qual deles, né, vai se sobrepor ao outro. Mas eles não se conflitam, tá? Num final, sempre vai existir uma solução para a gente compreender qual vai se sobrepor ao outro, né? Então é importante a gente também ter esse entendimento de que eu não posso livremente bradar um entendimento meu pessoal, mas ir contra a todos os outros direitos que estão no mesmo patamar de proteção legal, que é constitucional, nesse caso aqui para nós, né? Que a gente está tratando sobre esses direitos humanos, e a gente precisa entender esse limite dos nossos direitos, né? Então, é isso. Respondi, Raquel? Obrigada. Oi, bom dia. Eu me chamo Bom Gabriela. dia. Eu gostaria de saber como esses direitos e garantias são percebidos por você no dia a dia. Nossa, olha, eu me alegro muito por nós termos assim, desde a previsão internacional, que é essa declaração universal de direitos humanos, né? Que ela não é bem uma lei, mas ela é como se fosse um pacto de comportamento dos países que aderem, né, a ela, e nós aderimos, o Brasil aderiu. Eu me alegro muito pela Constituição, como vocês viram, eu amo, 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 eu sou apaixonada pela nossa Constituição, pelo nosso artigo 5º, por ele trazer e resguardar, né, essa dignidade da pessoa humana, né? Mas, assim, eu vejo hoje, atualmente, é, é um sentimento um pouco controvertido, porque ao mesmo tempo que parece que eles estão sendo mais violados, eu tenho para mim que, na verdade, eles estão sendo mais notificados, né? Então, vou dar um exemplo, como temos mulheres aí na sala, bastante, né? Os direitos das mulheres, eles são violados desde que o mundo é mundo, né? Assim, desde os primórdios da humanidade. Mas, de um tempo para cá, parece, eu não sei se vocês têm essa sensação também, que tem mais violência contra a mulher, né? Nossa, Patrícia, todo dia é uma violência, é uma que é morta, é outra que é agredida, é outra que... E aí a gente percebe que, na verdade, hoje, nós mulheres mais empoderadas sobre esse nosso direito humano, porque também um direito humano, esse daí, da gente, né? A gente está notificando mais. A gente está fazendo uso desse direito, a gente está ousando dizer que não aceitamos, a gente está ousando pedir e pedir não, exigir essa igualdade de gênero. A gente está ousando dizer para aquele que abusa, não, não tolero mais esse abuso, estou saindo desse ciclo de violência. E aí ele não aceita, vai lá e mata, né? Então, assim, na verdade, a gente está se apropriando um pouco mais desses direitos humanos, a gente está refletindo mais sobre eles, olha vocês aí, refletindo sobre eles, e aí a gente está fazendo com que eles sejam mais exigidos, né? Mais exigidos por nós. Mas, na minha opinião, o que falta é um pouco mais de preparo dos nossos gestores com relação a essa garantia, né?
dentro dessa garantia dos direitos humanos, para que a gente viva a plenitude dessa dignidade humana, dos nossos direitos humanos, né? Exige um pouco de deficiência com relação a essa efetividade, né? Então, a gente tem, assim, muitas lacunas sobre essa execução dos nossos direitos humanos, principalmente esses direitos dos mais vulneráveis socialmente, né? Então, a gente não consegue perceber eles acontecendo de uma forma positiva, porque o ideal do nascimento dessa, vamos declarar os direitos humanos, esse ideal é para que traga paz, para que traga justiça, traga igualdade, aí a gente olha e não vê nada disso acontecendo, né? Mas quando a sociedade começa a se empoderar desse sentido, desse significado, de que ela pode buscar e exigir que isso deixe de acontecer, quando a gente para de olhar só para a nossa história e passa a olhar a história do outro, quando a gente começa a se envolver nessas políticas afirmativas, nessas defesas de direitos, a gente começa a movimentar e fazer com que esses direitos humanos, de fato, aconteçam, né? Mas hoje, infelizmente, o que a gente mais sente é a sensação de que eles não estão acontecendo na sua plenitude, né? Principalmente quando a gente eu vou voltar para os mais vulneráveis socialmente, porque a gente, aqui na Baixada Santista, a gente experimentou uma operação chamada Operação Escudo. Eu não vou entrar no mérito sobre o que gerou, né, a tal da operação. Mas essa Operação Escudo, ela simplesmente, ela pôs o pé na porta, né? Ela rasgou inúmeros direitos humanos que nós temos de garantia, inclusive individual, né? Então, por quê? Porque nós estávamos falando sobre os mais vulneráveis socialmente. A gente está falando sobre entrar numa comunidade sem nem pedir licença, simplesmente abre aquela porta, adentra a casa, arranca o indivíduo da sua casa, se quando não mata pelas costas ou mata pela frente mesmo, né? Sem que ele possa viver o seu direito humano, que ele também tem, de não ter a sua casa violada, se não por ordem judicial e com regras, de ser devidamente processado para que se apure a culpabilidade ou não, né? Então, e nós estamos falando de uma coisa que aconteceu mês passado, nos últimos meses, né? Então, os direitos humanos por um gestor, porque é uma operação deflagrada a mando e ordem de um gestor, vai conflitar totalmente com tudo isso que a gente concebe sobre direitos humanos. Então, a gente tem muito a caminhar, mas muito a caminhar sobre a implementação e sobre a defesa. Mas o principal, refletir sobre o que é, para nos posicionarmos, porque fica fácil a gente se posicionar de um lado que aparenta ser o correto, mas nós não estamos falando de certo ou errado, nós estamos falando de, pera, como é que está aqui? Os direitos humanos estão sendo observados, né? Então, mas aquele que foi assassinado não teve o seu direito humano preservado. Então por causa disso a gente vai começar a tentar contra o direito humano de todo mundo, né? Então precisa refletir, precisa discutir, precisa decidir melhor por aqueles que nos representam. Precisamos participar mais. E eu digo isso para vocês e sacudo vocês hoje, porque eu demorei muito para me envolver em causas coletivas. E eu, e eu desejo que vocês não demorem, que tenham pressa com relação a isso, para que vocês possam fazer esses direitos, verem esses direitos acontecendo na sua plenitude. Respondi? Oi, bom dia. Eu sou a Bom Alex. dia, linda. A minha pergunta é: quais as principais formas de violação dos direitos humanos que ocorrem atualmente? Não foi essa a anterior, ou eu me confundi? Eu levei para esse lado.
Eu vou fazer outra, então. Você já teve algum direito violado? Se sim, pode descrever a situação? Sim. Eu vou descrever a situação, só não vou poder dar nomes, né? Lembra que eu contei dos direitos, que a gente tem que ter um limite, né, para observar, então eu não vou poder mencionar nomes, mas eu posso contar o fato com muita clareza. Eu participei. Bom, nós já entendemos que os direitos humanos eles vão refletir sobre a igualdade. Então, eu vou falar sobre a igualdade de gênero, né? Então, já que a gente já entrou nessa linha, eu vou falar sobre a igualdade de gênero. Eu, muito maravilhosamente, muito inocentemente, fui participar de um processo seletivo para um trabalho numa vaga de uma empresa, né? Bastante conhecida. E aí, durante o processo seletivo, eu fui avançando, avançando nas fases, e aí cheguei na última fase. Aí a última fase era uma entrevista onde estávamos duas pessoas. Eu, como candidata à vaga, e um homem como candidato à vaga. Pô, que legal, a gente chegou junto, mas só podia ser escolhido um, porque só ia ter uma vaga, né? E eu estava ali, inocentemente, com toda a minha, o quê? Com toda a minha clareza jurídica, né? Da igualdade de tratamento entre homens e mulheres, né? De não discriminação de gênero, e feliz para a entrevista. Aí ele fez diversas perguntas, o gestor da empresa, né? E aí ele me perguntou uma última pergunta. Na verdade, não foram duas. Aí eu, pois não, senhor. A senhora é casada? Na época eu tinha 31 anos. Aí eu, sou casada. A senhora tem filhos? Aí eu, não, não tenho. A senhora pretende engravidar? Aí, olha só, essa pergunta foi feita para o homem? Eu só quero que vocês me respondam esta pergunta. Essa mesma pergunta foi feita para o homem? Você quer engravidar? Não, né? Porque não é uma pergunta que se faça para um homem, não é? Então, assim, naquele momento, eu falei, gente, perdi a vaga. Porque assim, eles estavam preocupados com a minha possibilidade de gravidez, e com isso, dos meus 9 meses de gestação, e depois disso, da minha licença maternidade. Então, eles estavam preocupados com a Patrícia, que poderia gerar aí algum, né, algum problema ou déficit na empresa num determinado momento, porque ela estava ali na cara do gol para engravidar, né? Então, assim, naquela hora, eu percebi que foi uma pergunta, aquela pergunta me incomodou, mas eu não tinha ainda entendido que era uma violação, né, a um direito meu, um direito civil, um direito humano dentro da minha expectativa civil, né? E aceitei, lógico. Quem foi escolhido? Vamos ver quem adivinha quem foi escolhido. Eu fui escolhida? Não, eu não fui escolhida. O homem, porque ele não engravida, né? Porque se isso era um elemento importante, né? Para uma empresa que, gente, era uma vaga jurídica, não era uma vaga de trabalhar na área, num lugar contaminado, de solo contaminado, não era nada disso. Era uma vaga para advogada, né? Mas esta vaga, ela teve como critério uma pergunta que, na minha opinião, é sobre violação de direitos humanos, né? Especialmente porque a gente percebe que, a depender da realidade, do momento da vida que você está, da resposta que você tem para oferecer naquela hora, você vai ter um direito humano violado, como foi o meu caso nessa empresa e nessa situação. Mas algo que eu só vim perceber do que se tratava quando eu comecei a me envolver e me engajar mais nas ações de defesa contra a violência à mulher e de todos os direitos referentes à mulher, né? Então, aí eu passei a conceber essa ocorrência como uma violação, porque naquela hora eu só, puxa, me desclassificou, bola para frente, vamos lá, a vida que segue, mas, poxa, eu poderia ter feito algo naquele momento, naquele dia, né? Que era denunciar o que ocorreu. Aí eu posso falar quem é a empresa, o que aconteceu, como foi gravado, então, né? Tinha como comprovar tudo isso. Mas naquela hora eu não tinha concebido dessa forma. Por isso a importância da gente cada vez mais, né, se empoderar desses nossos direitos.
Foi triste, né, pessoal? Mas eu tô aqui porque a gente, o quê? Sobrevivendo no inferno. A gente segue, né, firme e forte, contrariando as estatísticas. Tá bom, obrigada. Obrigada a você. Bom dia, Bom dia. sou o Vitor. Eu vou te fazer uma pergunta agora, né? Complementar o que você falou. Quando a gente tem um direito violado, o que a gente deve fazer? Denunciar, né? Assim, os direitos individuais a gente vai conseguir, os civis, né? Eu chamo eles de individuais porque para mim eles são ali muito juntos, né? Os direitos civis a gente consegue buscar aí uma reparação, uma discussão, muitas vezes via poder judiciário, mas que só resolve o nosso problema, né? O nosso problema enquanto pessoa individual. Mas como a gente já entendeu que os direitos humanos eles vão além da gente, né? Eles vão reverberar, refletir numa coletividade. A gente tem uns caminhos de denúncia que são os de controle sobre a efetividade desses direitos humanos ou sobre a violação deles, né? Que é com relação ao Ministério de Defesa dos Direitos Humanos, né? Então a gente vai ter o Disque 100, a gente vai ter o Disque 180, que ele está mais relacionado com os direitos das mulheres e é o que tem mais se difundido, mas como também é um direito que a gente tem visto que sofre bastante violação, né? Esse 180 ele também é um caminho, mas mais relacionado à mulher, à violência doméstica, e o 100 já mais abrangente para os direitos humanos de um modo geral. Tem também no Telegram, se a gente digita lá Direitos Humanos Brasil, também é um caminho e um canal de denúncia do Ministério, tá? Tem um WhatsApp do Ministério que também pode ser usado, que é o 61, esse eu vou ter que ler, 99656-5008. 61 DDD 99656-5008. Também é um caminho um canal de denúncia de violação de direitos humanos. Tem um aplicativo, esse já é mais recente, como a gente é da geração dos apps agora, né? É um aplicativo chamado Direitos Humanos BR, que também é um canal de denúncia sobre violação de direitos humanos. E a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, que é aí site, que a gente também pode registrar essas violações que a gente sofra ou veja alguém sofrendo, né? Então, também fica essa dica aí para todo mundo. Paty, vocês conseguem me ouvir? Pode repetir, por favor, o número do WhatsApp? WhatsApp 61 DDD 99656 5008. Certo? Paty, obrigado aí pela exposição, pelas contribuições, né? Pelo aprendizado que também me permite, né? Me permitiu. É sempre um prazer enorme estar com você, né? Envolvido em outras atividades também, mas é gratificante ouvir a sua contribuição com relação aos direitos humanos, principalmente os direitos das mulheres. Aqui no nosso itinerário a gente trabalhou, né? Conceição Evaristo, na última aula, né, os textos da Conceição Evaristo que falam um pouco dessa violência, de certo modo, é naturalizada dentro do ambiente doméstico, né, do ambiente familiar. A gente já trabalhou também racionais, né, com o negro drama, então sempre foi muito rico ouvir, conseguir também relacionar com o conteúdo que a gente abordou ao longo desse semestre. O itinerário é uma proposta semestral, então a gente vem ao longo dos 2 semestres, dos 2 bimestres, né, do segundo semestre, no caso, trabalhando essas questões que envolvem os direitos humanos, que envolvem os direitos individuais, civis, para que a gente possa aí, respeitar também os direitos dos outros, mas possa também compreender os nossos direitos. Eu gostaria de você conversar um pouco com eles. Aqui aparecem apenas 5 alunos, né, mas lá no fundo tem outros alunos, né, no lateral também que preferem
rosto, né? Mas você é aluna, né? Foi aluna também de escola, de universidade pública, né? E educação é um direito, eles estão no terceiro ano, né? Alguns prestaram o Enem agora recentemente. Gostaria que você pudesse falar um pouco com ele dessa importância, né, do ingresso dos alunos de escola pública, né, na universidade pública e o quanto também foi importante para você esse acesso, né, o quanto é necessário para os nossos dias fazer valer esse direito de acesso à educação. Dentro dessa linha, né, e aí eles também vão compreender aí, a gente veio ter política afirmativa de acesso à universidade lá para 2001, 2002, né? Antes disso, era todo mundo no mesmo balaio, né, para poder competir por uma vaga universitária. E isso era bastante complicado, né? Então, hoje a gente já tem políticas afirmativas que nos dão acesso a educação, que é um dos direitos pilares humanos ali declarados, né, pela ONU. Então, a importância está em aproveitar a oportunidade que está posta, a garantia que está sendo, né, aí implementada. Estudar numa escola pública, eu venho de escola pública, né, aí em Cubatão, Almerindo, Ortega, Castelão, Federal, e depois Universidade Estadual de Londrina, que foi onde eu consegui ingressar para o direito, né? Então, assim, não deixem, né, de buscar com unhas, dentes e muito conhecimento essas vagas que são nossas, né, que são de vocês, principalmente, porque quanto mais a gente vive nesse ambiente público, coletivo, com realidades diversas, a gente consegue, né, enxergar melhor o além de nós, né, e aí traçar esses caminhos que a gente conversou ao longo dessa manhã. Então, busquem, e eu não sei o que eu desejo que Deus abençoe, porque estou aqui fazendo uso do meu direito, né, religioso, de profissão de fé, de falar de Deus, respeitando a fé de cada um, né, e que sucesso, porque é só o começo e sempre vai ser o começo e vocês vão perceber isso, né? Mesmo depois de formados, vocês vão estar recomeçando uma nova história, com novas responsabilidades diante da comunidade, mas não percam nunca esse sentimento de comunidade, de coletividade, porque além de nos fazer melhores, né? Melhores enquanto pessoas mesmo, garantem que outros, né? Outras gerações acessem coisas que nós não acessamos de repente nos nossos momentos. Tá chegando no final, né? Tô vendo aqui os minutos passando. Só um minutinho. Minha gratidão, né, pela sua contribuição, pela sua participação. Obrigado também pela amizade. Sabe que tenho um carinho enorme por você. Espero outras vezes a gente poder contar aí com a sua missão também, né, de fazer valer os direitos das pessoas, né, trazer esse debate para a sala de aula, né? A gente tem visto muitas situações de violação de direito também dentro do ambiente escolar, e só com essas atividades que a gente vai conseguir aí, pautar mais direitos na sociedade, através da educação, né, através da base. Tá bom? Obrigado. Deus abençoe. Beijão. Obrigada a vocês. Deus abençoe vocês. Um beijo. Até a próxima.